Como que a morte do Charlie Kirk me trouxe ao cristianismo? Vamos lá. São 3h26 da manhã. Estou gravando isso porque eu estava consumindo um vídeo da minha querida Darling Straub, né, que é uma YouTuber, uma VTuber, na verdade, americana. E ela fez um vídeo onde ela faz algumas leituras da Bíblia, né, e ela acabou mencionando, já que foi gravado em setembro, ela acabou mencionando algumas questões do próprio Charlie para os inscritos dela na época, em que o mundo estava em choque, certo? E como que esse evento acabou me aproximando mais do cristianismo? Embora o cristianismo já estava, enfim, cristianismo, embora Cristo em si já estava cada vez mais perto em minha vida durante esse ano. Esse ano eu tive muitos problemas acontecendo, passado também. Foram 2 anos consecutivos com muitos problemas em si. Mas a morte, o assassinato de Charlie Kirk, a forma que foi construído na mídia, principalmente reações de certas pessoas, acabou me jogando para o lado cristão da força. A nossa geração Z está cada vez mais desumanizada com eventos que acabam acontecendo. Hoje em dia, uma pessoa morre, ela vira meme com o rosto dela aparecendo em diversas formas, diversos formatos e tudo mais, falando coisas bizarras. É, isso para todos os lados, vale dizer. Teve o caso da morte os traficantes, os narcoterroristas, né, do Rio de Janeiro que acabaram morrendo. Teve o caso do rapaz que tava com a cabeça pendurada numa árvore, né? Uma cena chocante mesmo. E o pessoal usa essas IAs e faz alteração na imagem, né? Faz ele sorrindo com a cabeça pendurada lá, faz umas maluquices. E na época em que o Charlie Kirk ele acabou morrendo, eu acompanhei muito como que foi a reação do público americano, público internacional falante de inglês, né? Já fazia alguns anos que eu conhecia a ideia do quadro dele, eu conheci por um outro rapaz que eu não me lembro agora, um outro americano, que lá desde 2016 ele fazia esse tipo de vídeo de mude minha opinião, né? Change my mind. Ah, e com o Charlie Kirk em específico, foram poucas coisas que eu conhecia dele de antemão a morte, certo? O máximo que eu sabia é que ele era uma presença, um influenciador da direita, bem moderado no quesito. Ele nunca acabou se colocando a pau com uma grande figura que pertence a um campo de pensamentos mais extremo, né? Sempre dialogou com base, pessoas de base, para introduzir eles para os conceitos cristãos, os conceitos ali até da própria direita americana, do conceito republicano dos Estados Unidos, principalmente em faculdades. Então ele era um cara muito aberto a diálogos, né? Cara que se colocava aberto para dialogar com outras pessoas. E a reação internacional de boa parte das pessoas com suas piadas mostrou, né? Numa semana em que já estava tendo uma grande crueldade acontecendo, que foi o caso da ucraniana morta de forma horrenda nos Estados Unidos, e vou ser bem sincero, como eu falei já em outro vídeo, eu estou tentando ser menos consumido. Obviamente, eu continuarei tendo momentos em que a raiva vai acabar me consumindo nesse quesito. E a raiva, ela é um motor para que outras coisas aconteçam, né? Ela é um motor para preconceito. Ela é um motor para você acabar falando que tal pessoa deveria simplesmente acabar desaparecendo apenas porque ela não concorda com você ou porque ela tem ali um pensamento de que talvez ela não foi tão empática em um momento tão delicado, quanto você pode ter sido. E a morte da Irina, esqueci o nome, perdão, da moça ucraniana que era defensora do BLM, que criava aqueles riots, né, aquelas grandes
encrencas pelas ruas com queimada de pneu, quebrando lojas na época das manifestações após a morte do George Floyd. Ela era uma pessoa que apoiava o movimento em si por uma boa causa, né? Tem muitos que apoiam pela boa causa, ignorando o fato de que o movimento em si ele possui diversos problemas de corrupção, problemas até mesmo de sua questão filosófica e como que os cérebros são extremistas. Mas ignorando isso, ela ter sido morta daquela forma por uma pessoa que é negra, um homem que é negro e que todos conhecem aqui, aquelas questões de que, tanto por cento da população americana comete tantos crimes, né, comete a maioria dos crimes e blá, 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 blá. Tudo isso fomentou no imaginário coletivo da galera, pessoal de, caramba, não dá pra continuar nisso. Uma garota inocente morreu por algo que poderia ter sido evitado, até por questões legais, de manter o cara preso devido aos outros crimes dele. E isso movimentou o ódio de todos os sentidos, né? O ódio pela lei, o ódio pela raça, o ódio pelo homem. Então, existe sempre algum canto que vai acabar odiando alguém por algum ponto em específico ali. E aquela semana estava muito agitada já por conta daquilo. Ele mesmo, o próprio Charlie Kirk, ele estava comentando bastante sobre aquele evento, né? Bem triste pela morte da ucraniana. E a partir do momento, o que eu senti a partir do momento em que ele morreu, em que eu vi aquela gravação começar a surgir no Twitter, começar a ser postado em fórum, saiu no Instagram. Caramba, é real, não é uma IA, porque saiu de outro ângulo. A partir daquele momento, comecei a pensar, caraca, é realmente uma caça a opositores. Acabe com a vida deles, de qualquer maneira. Essa foi a minha primeira reação, no sentido político. Mas depois, com a reação das pessoas, comentando, debochando, falando que ele era um nazista, que ele era um fascista, que ele era racista, que ele deveria morrer. Quando ele era um cara extremamente moderado em pensamento e tudo o que ele falava, interagir com pessoas de base, em vez de falar com extremistas em si, né? Ele não era como, esqueci o nome daquele rapaz que entra no Migo, né? Que ele é um nazista confirmado, né? Que se veste de o Jimsey alguma coisa, esqueci o nome dele, né? Que ele se veste de Coringa, ficou bem popular no Instagram. Ele não dialogava com extremos nesse quesito. O foco dele era a base. Ele era o cara moderado. E ser estraçalhado publicamente, principalmente no momento em que uma esposa e as filhas dele, que presenciaram aquilo, estavam em um momento tão delicado, me trouxe um ódio profundo. Um ódio no sentido de oposição, de odiar as pessoas de esquerda que naquele momento estavam ridicularizando, que estavam, pior do que isso, que estavam difamando a pessoa que acabou de morrer daquele jeito. E pensando, poderia ser qualquer pessoa que pode ter um pensamento não concordante com outra pessoa. E a partir de agora, as redes sociais vão acabar promovendo, com o engajamento das pessoas, reações do tipo. Esse vai virar o comum. Isso me trouxe um ódio profundo no sentido de, ok, acabou qualquer moderação, né? Entendi. Vamos voltar à época que vai aparecer alguém, como foi o próprio Adolf Hitler, e vai aparecer alguém com toda certeza nesse mundo, nos próximos anos. Eu tenho certeza absoluta disso, que vai pegar essa fatia da população que ficou raivosa e vai se aproveitar com discursos contra essas pessoas, falando que punirá essas pessoas, falando que punirá
pessoas parecidas com tal pensamento. O extremismo agora é o único caminho. E isso na minha vida acabou me impactando no sentido de o ódio foi ficando cada vez mais profundo, a raiva aumentava durante os dias, apenas por eu saber que eu estava vivendo em um mundo, estou vivendo em um mundo desse tipo. Ainda é algo que me corrói um pouco por dentro. Essa desumanização. E ficou pior a partir do momento que eu comecei a fazer o mesmo. Em que eu comecei a notar que eu estava pensando da mesma forma pros outros lados. Comecei a pensar recentemente. Tá, esse ciclo não vai acabar. Então, é isso. Minha função aqui nesse mundo é odiar, é trazer raiva, trazer ódio, incentivar o ódio. Comecei a pensar sobre isso. Se uma pessoa moderada, se uma pessoa que queria diálogo com os outros, incentivar o diálogo nesse sentido. Se ela por si só foi morta, obviamente o ódio é tudo o que resta. A cabeça, inicialmente, de quem tá vendo aquilo. E como isso acabou me levando a me aproximar da palavra de Cristo, de me aproximar, de entender que sim, eu sou uma pessoa má, assim como todas essas outras pessoas. Sinceramente, todos nós não merecemos um céu, não merecemos coisas positivas. Por algo assim, eu não penso que eu mereço alguma coisa boa. Que a gente não merece perdão, né? E. Perdão, acabei até me desfocando aqui. E esse pensamento pode estar certo. Talvez nós não merecemos o olhar, a mão, o afeto do Senhor. Talvez quando nós viramos extremistas, a gente não mereça mais. E mesmo assim, ouvir que Ele é capaz, e não apenas é capaz, mas Ele deseja perdoar a todos, que Ele deseja trazer todos seu, a seu colo, de todos entenderem de que podem ser perdoados. É uma calmaria, uma época tão caótica, eu diria. O caos de toda essa raiva não é fácil de apagar. Eu não sei se será apagado um dia, porque a tendência é esse ódio continuar crescendo entre a população. As pessoas ficarão cada vez mais divididas. É funcionamento natural, eu diria, do decorrer do progresso da internet com os usuários, com as pessoas. As bolhas vão ser cada vez mais presentes na vida real em si. Eu sou uma pessoa que me considero mais libertário nesse sentido. Não sou nenhuma pessoa ativamente ligada, não. Discussão, Estado, não Estado, aqui, ali, não sei o que. Dane-se pra mim, sinceramente. É só a ideia de governo causa coisas ruins, então vou deixar pra lá. E por conta desse pensamento libertário que eu acabo tendo, eu vejo de que a sociedade tende a essa ruína. Que as pessoas tendem a se dividir cada vez mais. E não tem o que fazer pra salvar todos. Porque a salvação, ela é individual. Salvação é individual. E ela só pode ser colocada em um coletivo a partir do momento em que o indivíduo por si só, quando ele nota esse caos todo em que o mundo está rumando, ele fala: chega,
Eu vou me juntar a pessoas parecidas comigo e nós vamos fazer uma comunidade. Nós vamos fazer a nossa própria diferença. Quem tiver de fora, que fique de fora, que permaneça em seu ódio. Claro, nós ainda dentro aqui com certeza sentiremos ódio natural. O desejo, o sexo, tudo é natural, mas é apenas uma questão de você lutar contra isso e de ao menos você entender. Mesmo que você continue pecando nesse sentido todos os dias, que você continue pensando mal para seus inimigos, para aqueles que você considera inimigos, mesmo que isso continue para sempre, você tem que entender a negatividade de algo assim. Perdão, pessoal, perdão. São 3h42 da manhã. Estou tendo uma noite de reflexões aqui. Por isso que eu escolhi estar compartilhando com vocês. Tenho que tomar meu cafezinho para trabalhar ainda. Essa caneca recebi da minha ex-mulher. Olha só. A comissão do anime Komi Can't Communicate. Communicate, né? Comissão Communication. Ah, sei lá, alguma coisa assim. Comissão não consegue se comunicar, né? Eu não gosto muito de café, mas tô tentando aderir a ingeri-lo. Mas enfim. A tendência é que nós, pessoas que queremos sair desse ciclo infinito e perpétuo em que existe a glamorização desse ódio, a gente tende a acabar se reunindo. Nossa tendência é essa. E a nossa tendência é de juntos em comunidades pequenas, cada um em seu canto às vezes, né? Grupo de 10 pessoas aqui, grupo de 50 pessoas ali, grupo de 2 pessoas ali, que a gente possa estar incentivando a nossa salvação individual para cada indivíduo, para cada homem, para cada mulher, para cada irmão, para cada irmã. Eu queria saber se, enfim, alguém acabar assistindo esse vídeo, como que foi sua interpretação também da morte do Charlie Kirk? Eu vejo que a tendência é novos jovens cristãos acabem surgindo a partir daí. Outras pessoas, com certeza, outros homens, outras mulheres estão em formação mental desse mesmo tipo que eu estou agora. Talvez ainda não chegaram a Cristo, mas tudo tem seu tempo. Tem seu tempo. Estou tendo o meu, você já teve o seu muito feliz, se você terá o seu ainda, mais feliz ainda. Enfim, pessoal, obrigado caso alguém ouviu até aqui. Esse é meu diário, certinho? Fiquem com Deus e até mais.